Bom dia, meus amores! Sejam bem-vindos para mais uma aula da segunda-feira, às 11 horas da manhã. Sejam bem-vindos, você que está assistindo essa aula na reprise, pode passar um pouquinho mais para frente para você ir direto para o conteúdo. Nessa segunda-feira eu vou continuar falando dos nossos comportamentos que nos levam à prosperidade. Vou colocar aqui o tema da nossa live, então, nós vamos falar hoje, continuar, né, os nossos comportamentos. Então, são comportamentos, deixa eu escrever aqui, comportamentos para prosperidade. Opa. Comportamentos para prosperidade. Vamos lá. Deixa eu fixar esse comentário. Sejam bem-vindos ao nosso encontro, gente. Toda segunda-feira, 11 horas, eu estou aqui para falar sobre corpo, sobre as questões da análise corporal, mas também sobre a psicologia, que aí independe qual é o formato do seu corpo. Me diga se vocês estão me escutando bem. Sejam bem-vindas, bem-vindos para mais uma semana, mais uma aula. Semana passada, nós começamos, então, essa série que é 13 comportamentos que te levam para a prosperidade. Semana passada eu falei sobre potencialidade pura, tá aqui meu roteiro, ó. Potencialidade pura, dar e receber e a lei da ação e reação. Comportamentos da ação e reação. E hoje eu vou falar mais 3 itens para vocês sobre os comportamentos que nos levam para algo melhor, né? Tirar a escassez da nossa vida, as preocupações e trazer muito mais essa questão da fluidez, daquilo que é natural. Você que me acompanha há bastante tempo sabe o quanto eu defendo o que é natural, o que é fluido, igual à natureza. A natureza não faz força. Se tem alguma coisa aí na sua vida que está como uma roupa apertada, uma sensação de roupa apertada, é porque tem alguma coisa fora do eixo, tá? Bora lá então para os comportamentos de hoje. Semana passada, então, eu falei de 3 comportamentos que nos levam para essa fluidez, para algo mais natural, que eu chamo de prosperidade, porque prosperidade não é só dinheiro, prosperidade também é ter uma vida abundante, saudável, você ter energia, vivacidade para ter aí os seus objetivos alcançados, e não é só sobre dinheiro, tá bom? Vocês que estão entrando agora, me digam se vocês estão me escutando bem, estão me vendo bem também. Vão me dizendo aí como vocês estão. Gente, normalmente eu não uso filtro nas lives, tá? Mas bora lá. Ok? Vocês estão me escutando bem? Me dá um alô aqui se estão me escutando bem, estão me vendo bem. Fala sim, Carol, tudo certo. Sim, sim. Graciele falou que sim. Então, bora lá, gente. Semana passada falei, então, de 3 aspectos que nos levam, como seres humanos, para o nosso caminho da prosperidade, para aquilo que é fluido. E hoje eu vou falar de mais 3 aspectos, tá? Semana passada, então, eu falei sobre potencialidade pura. Você que não assistiu, tá aqui no feed, volta e assiste a live da semana passada. Falei sobre potencialidade pura, dar e receber e ação e reação. E hoje eu vou falar de mais 3 comportamentos. Vamos começar com o primeiro comportamento, que eu sei que muitos de vocês vão achar uma coisa super estranha, mas não é. Dê crédito para o que eu tô falando, tá? Bom, o que eu vou falar para vocês hoje é o comportamento do menor esforço. Carol, o que é isso? Eu já ouvi falar alguma coisa, lei do menor esforço, não ter tanto esforço, ser fluido como a natureza. Eu vou explicar isso. E isso tem a ver com uma palavra que a gente tem todos os dias na nossa vida, que chama preocupação. Então, preocupação é se ocupar de algo com antecedência. Preocupar-se de algo. A preocupação, na verdade, ela vai contra esse comportamento do menor esforço. Porque o que é a preocupação? A preocupação é eu gastar o que eu tenho de energia mental, de energia de vivacidade,
me ocupando com pensamentos, com cadeia de pensamentos, com situações, bolando um monte de coisa aqui dentro da minha cabeça, às vezes colocando pessoas para conversarem dentro da minha mente. Eu estar nesse processo que é sim um processo, quando eu estou lá no futuro, um processo ansioso sobre coisas, situações que nem sequer chegaram a acontecer. Acontece quando eu estou preocupado, me ocupando de algo que nem sequer aconteceu. Eu deixo de utilizar a minha energia, algo que eu tenho que conquistar, eu acabo tendo menos energia para essa conquista, porque eu estou preocupando a minha energia, a minha mente, as minhas ações com coisas, com situações que não vão me levar a lugar nenhum. Você que tá aí, tem preocupação? Vai me dizendo aqui nos comentários. E aí, o que acontece? Quando eu estou preocupada, não tem espaço para o novo chegar. Porque tem alguém sentado já nesse lugar, tem alguém ocupando esse espaço. E nós temos energia limitada, por isso que a gente faz a pausa, né? Ou seja, a gente dorme, a gente faz a pausa, por isso que vem a noite. Por quê? Porque essa pausa, quando eu vou dormir, quando eu me desconecto, né, do meu dia a dia, eu estou recarregando as minhas baterias. Acontece que esse pote de energia, ele é recarregado todos os dias, mas ele é limitado. Você não tem energia ilimitada. E aí estão, né, os estudos sobre sono, a importância do sono, a faxina interna que o sono, né, tem na nossa vida, porque nós temos a energia limitada para aquele dia. E quando você está preocupado, você está gastando, colocando essa energia sua desse dia, dessas 24 horas, que é uma energia limitada, você está gastando nessa ocupação, nesses pensamentos, nesses acontecimentos que muitas vezes nem chegaram de fato a serem executados. Normalmente a preocupação ou a preocupação, ela está ligada a esses pensamentos do futuro, que são normalmente pensamentos que não levam a lugar nenhum. Ela me leva a ter uma ocupação, mas essa ocupação não está sendo direcionada para o meu sonho, para aquilo que eu desejo. Então, esse primeiro comportamento que eu estou trazendo para vocês hoje, que ele se chama a lei do menor esforço, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que a preocupação tem que ser retirada da sua vida. Ai, Carol, não consigo. Eu acordo já pensando em coisas, cadeia de pensamentos, um pensamento puxa o outro. Normalmente são as desgraceiras, né, gente? Que a gente não para de pensar, ou as contas que precisam ser pagas, ou quanto de dinheiro vai entrar. Então, tudo isso vai inibindo, vai minando esse comportamento, que é o comportamento do menor esforço. E por que vai minando? Porque eu vou ocupando a minha energia, a minha mente, a minha dedicação com coisas e situações que não vão me levar para aquilo que eu realmente desejo. Carol, como que eu sei que está acontecendo isso comigo? Um sintoma muito básico disso é chegar no final do dia completamente esgotada, porém a sua lista de desejos, de tarefas, de ações, que são coisas, situações que vão te levar para algo maior, ela não foi feita, ou foi feita muito pouco. Ou seja, aquele dia passou, eu fiz o meu básico, eu fui trabalhar, trabalhei, cuidei da minha casa, da minha família, dos meus filhos, fiz outras coisas, mas aquilo que tá ali me incomodando, que eu deveria fazer para me levar a algo maior, eu não consegui fazer. Quer ver uma coisa? Exercício físico, por exemplo, né? Segunda-feira é o Dia Nacional das Promessas. Tudo começa segunda-feira. Então, segunda-feira eu prometi que eu vou caminhar no final do dia, que eu vou fazer algum exercício no começo do dia, né? Acontece que esse dia chega, mas eu não consigo executar. Eu não consigo executar aquilo que vai me levar para a melhora da minha saúde. Ou
por exemplo, eu tenho um check-up para marcar, um check-up médico. Passou de novo a segunda-feira. Nossa, segunda-feira eu vou marcar. E eu não consegui marcar. E eu chego no meu final do dia extremamente cansada, esgotada. Outras formas de você verificar isso. Coisas básicas que você não se lembra, de bate-pronto, né? Então, por exemplo, o que você almoçou, o que você tomou de café da manhã, quais foram as principais pessoas que você conversou durante o seu dia, que roupa determinada pessoa estava, se você percebeu isso. Se você me disser, Carol, eu não lembro de bate-pronto, eu tenho que fazer uma força, cuidado. Pode ser que a sua preocupação está minando, tirando a sua energia produtiva, tirando a sua energia para aquilo que realmente vale a pena, para aquilo que vai te levar para um outro patamar da escada. Por quê? Porque os seus pensamentos, eles não param, as suas cadeias de pensamento, elas não param. Mas não é só pensamentos que nos levam a gastar essa energia e fazer com que essa lei do menor esforço, o comportamento do menor esforço, ela não seja atingida. Por exemplo, se envolver em redes sociais que você está ali navegando e na verdade não está aproveitando nada, só está olhando a vida dos outros, ou um comentário aqui, algo ali. Quando você vê, já se passaram aí mais de meia hora, 1 hora, e você está ali sem nada produtivo, sem nenhum objetivo. Ou você está naqueles grupos de WhatsApp que você só está lendo, mas ali não tem nada que contribui para a sua vida. Ou você está envolvido lá no seu dia a dia com questões de fofoca, de leve trás. Eu chamo das famosas triangulações. Então, sempre sou eu e outros 2 personagens. Eu, meu chefe e um outro funcionário. Eu, minha mãe, meu irmão. Sempre nessas triangulações de leve trás, de assuntos que não te dão energia. Pelo contrário, drenam a sua energia. Nessas triangulações que não te levam para lugar nenhum. Não são ações ou fatos que estão te ajudando a você caminhar para essa lei do menor esforço, para esse comportamento do menor esforço. Carol, como funciona esse comportamento do menor esforço? Você precisa primeiro saber exatamente aonde você quer chegar. E não é bobeira, besteira, questões aí do mundo corporativo, né? Ou frases que dizem se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Não é só uma besteira isso, tá? Isso tem total sentido. Quando você não sabe quais são os seus sonhos, os seus objetivos da semana, as suas metas para 6 meses, para 12 meses, para este mês, para esta semana, você vive só ao redor, né, de apagar fogo. Você vive correndo contra o tempo. E parece que você faz, mas na verdade não entregou nada, não fez nada. E a sua saúde não está sendo priorizada e você é a sua última questão na sua lista de tarefas. Você sempre está exausta, você nunca tem força para fazer aquilo que você deseja. Mas vamos voltar um pouco atrás. O que você deseja? O que pulsa dentro do seu coração? O que está aí que você precisa fazer e você precisa entregar para você? Não é só o trabalhar e receber o final do mês. Seja como concursado, CLT, empreendedor, não é só sobre isso. O que dentro de você pede para ser feito? O que você está deixando que vai te deixar cada vez mais acelerado? Existem alguns exemplos que eu gosto de falar, que são coisas muito simples, mas que elas ficam batendo aqui, ó, na nossa cabeça. E hoje pela manhã eu fiz um story sobre isso. Às vezes são coisas, é um equipamento que está quebrado na sua casa, que você lembra dele quando você vai usar, que é para você levar para o conserto há muito tempo, você não leva. É o seu check-up médico. Esses dias eu conversei com uma grande amiga e ela falou, Carol, você não vai acreditar, mas tem tipo 2 anos que eu não faço nenhum exame. Isso não é normal, tá? Pode ser comum, mas não é normal. É aquele documento que você precisa assinar, é aquele livro que você precisa devolver, é o seu guarda-roupa que você precisa arrumar, são roupas que você queria separar para doação, são pequenas coisas do seu dia a dia que fica só toda segunda-feira te lembrando
que são tarefas que você precisa fazer, que estão ligadas muito mais a você, ao que você tem feito por você. Então, a primeira coisa dessa lei do menor esforço, ou desse comportamento do menor esforço, é aonde você quer chegar. Quais são as suas metas, os seus sonhos? Pode ser o que tiver aí dentro de você. Pode estar relacionado ao seu trabalho, a uma promoção. Pode estar relacionado aos seus filhos. Eu quero passar mais tempo com eles. Eu quero olhar com mais cuidado essa tarefa, acompanhar as tarefas escolares. Eu quero passar mais tempo com ele ao ar livre, né? Com eles ao ar livre. Pode ser sobre o seu relacionamento, ou seja, o que tem aí no seu relacionamento que faz tempo que você não tira um tempo para ficar só com seu namorado, com seu marido. Faz tempo que as ações do dia a dia, que esse tanto de tarefa que você precisa cumprir, te desconecta disso. Pode ser um amigo. Esses dias eu perguntei para uma pessoa no consultório, há quanto tempo você não manda uma mensagem para os seus amigos? E não só os colegas de trabalho, não. Mas aquele amigo que você conhece desde a infância, que você não manda um oi. Oi, lembrei de você, você tá bem, não está bem? Então, a primeira coisa dessa lei do menor esforço, desse comportamento do menor esforço é: coloque em um caderno. Eu adoro caderno, né? Adoro papelaria. Mas você que não é do caderno, coloque aí no seu celular o que tem apertado o seu coração, o que você quer cumprir com você. E aqui eu não estou falando de só grandes metas, que você também pode ter, mas estou falando dos pequenos passos também, dos pequenos sonhos, daquilo que está te travando, né? Coisas que você fala que toda semana você vai fazer e você não consegue fazer. Então, o primeiro comportamento para esse macro comportamento que é do menor esforço é: onde você quer chegar? Nesse dia, nessa semana, nesse mês, nesse trimestre, nesse semestre, nesse ano. Coloque isso, organize isso. E essa lei do menor esforço é o quê? Você traçar esses seus desejos, esses nós que você quer desamarrar, sejam eles emocionais, financeiros, profissionais, não importa. O que tá te apertando? Sensação de roupa apertada, o que é? O que você quer fazer? Não precisa ser só uma vertente da sua vida. Podem ser várias vertentes. Pode ser no relacionamento, pode ser no profissional. Não importa. O que te aperta o coração hoje? O que te deixa com a respiração mais curta? Com os pensamentos mais acelerados? Com o preocupar-se de algo? Coloque tudo que você queira desamarrar. Tudo que você queira limpar. Coloque isso. Coloque prazos. Essa é a segunda grande sacada. Quando você vai fazer aquela comidinha mais saudável? Quando que você vai ter mais tempo para a família? Quando você vai fazer o seu plano de migração de carreira? Quando você vai resolver seus assuntos domésticos? Peças quebradas, aparelhos que não se usa mais, guarda-roupa para arrumar, roupas para doar? Quando você vai resolver coisas mais burocráticas, né? E essa lei do menor esforço diz o quê? Primeiro, você precisa reconhecer tudo isso, aonde você quer chegar. Segunda coisa, trace esses prazos e essas ações. E a terceira coisa é: faça todo dia com constância isso que você quer alcançar, mas solte. Ou seja, não fica preocupado se você já fez a sua tarefa. Se você já listou o que é, se você já colocou as suas ações de todos os dias, o que você vai fazer para alcançar isso, solte. Não se preocupe, porque a preocupação vai te drenar energia, vai te roubar energia, através dos seus pensamentos, através das triangulações, dos envolvimentos em fofocas, das notícias que você olha na televisão que são ruins. Então, tudo isso te drena energia. Preocupação te drena energia e vai contra a lei, o comportamento do menor esforço. O que é comportamento do menor esforço? Organiza a sua vida. Coloca no papel, no celular, quais são as coisas que você quer de fato organizar. Quando você vai organizar? Coloque data para que isso aconteça. Faça esse movimento todos os dias.
Todos os dias é dia de você fazer o seu cheque naquilo que você realmente conseguiu conquistar, naquilo que aquilo que você avançou para eliminar esses pontos que estão aí, tantos nós emocionais, nós de tensão, nós dos pensamentos que não deixa você alcançar os seus objetivos. Então, o comportamento do menor esforço, ele diz: coloque o que precise fazer, faça o que precisa fazer e solte. Não se preocupe, não se ocupe de algo que você não vai conseguir energia para colocar naquilo que precisa ser feito. A preocupação, ela é uma armadilha, ou seja, é mais fácil, às vezes até melhor, e eu não percebo, me envolver com pessoas incorretas, com círculos de fofoca, com triangulações, com pensamentos acelerados, e tudo isso vai levando a energia que você precisa para conquistar aquilo que realmente vai fazer diferença na sua vida. Faz sentido, meus amores? Me diz aqui, está fazendo sentido para vocês? Comportamento do menor esforço, esse eu adoro. Nada mais é do que organize o que vai fazer bem para a sua vida e faça. E solte, pare de se preocupar. Se você organizou, se você todo dia está construindo um tijolinho aí para os seus sonhos, solte. Nada de preocupação, porque isso vai te drenar energia daquilo que você realmente precisa fazer. Faz sentido? Vamos dizendo por aí. Bom, agora eu vou passar para outro comportamento que a gente fala, eu falo tantas vezes aqui para vocês, mas é o comportamento que eu vejo que tem mais sentido, que ajuda muitas pessoas a se perceberem quando elas estão nessa inconsciência e estão sempre ocupadas, robotizadas e não conseguem se organizar e serem fluidas como a natureza é. A natureza não tem esforço. Se você tem feito muito esforço na sua vida para qualquer uma das suas vertentes, né, das suas correntes financeira, emocional, dentro do seu trabalho, fora do seu trabalho, com a sua família, tudo isso vai te levar à escassez, aquilo que não é bom, tá bom? Vamos lá então para o nosso segundo comportamento de hoje, que é o comportamento da gratidão. Tantas pessoas falam sobre isso, né? Mas tem sentido? Vamos ver. Muitas vezes nessa nossa vida automatizada, robotizada, eu paro de perceber. Eu paro de perceber coisas que são simples, né? Eu paro de perceber e ao mesmo tempo eu paro de agradecer. Agradecer ao que eu já tenho. Normalmente, quando a gente vai fazer uma oração, a gente sempre se baseia essa oração no pedir. Pedir algo que a gente não tem. Então, o agradecer é uma corrente contrária ao pedir. Carol, mas a minha oração, eu aprendi desde pequeno que eu preciso orar e pedir aquilo que eu desejo. Ok, não tem problema. Mas eu quero te trazer mais um elemento para isso. Que é, além do pedir, você começar a agradecer aquilo que você tem. Quantas vezes você agradece pelo seu trabalho, pela sua família, por você estar aí em perfeitas condições, ter saúde? Passamos há pouco tempo por uma pandemia. A gratidão, ela te traz muito mais conexão com o seu presente, com o seu dia a dia. Aqui eu faço o pote da gratidão, vou mostrar para vocês. Esse é o pote da gratidão, tá vendo? Ó, aqui tem vários papéis e essa é uma forma de você agradecer. Mas não precisa ser através de um pote e desses papéis que eu deposito aqui todos os dias, algo que eu quero agradecer do meu dia. Pode ser através de uma anotação no seu celular, pode ser através de um caderno. Mas agradecer é um gesto de se conectar. É uma forma de você se conectar com o que você tem. Você ser grato já à abundância, à prosperidade que você tem nesse momento. Carol, mas eu tô no trabalho que eu não gosto, no relacionamento que eu não gosto. Vamos voltar lá então na lei anterior, lei do menor esforço. Trace aí quais são os seus desejos. Comece a fazer sem se preocupar e comece a agradecer para as coisas mudarem na sua vida. Gratidão é conexão. Gratidão é você
olhar para o que você tem nesse momento, para o seu dia. Como foi seu dia? Tudo que a gente tem na vida, que são coisas que eu não quero, que eu não gosto, eu falo que são coisas que a vida faz esse movimento aqui, ó. Ela encosta em você pessoas, situações que muitas vezes no seu olhar são coisas desagradáveis, mas são situações para que você possa se curar, curar as suas próprias feridas. Eu digo que nunca é sobre o outro, mas é sobre você. Então você tem aquela pessoa chata no seu trabalho, aquela que você não suporta, olha para isso e o que dela precisa ser curado em você. Porque eu só reconheço no outro aquilo que eu tenho. Ah, ela é muito exigente. Será que não tem exigência aí dentro? Ah, eu não tenho nada a ver com essa pessoa, ela é muito controladora. Será que não tem nem um pouquinho de controle aí dentro de você? Ah, eu não gosto dessa pessoa, ela é muito pavãozão, ela quer se mostrar. Será que não tem nada aí dentro de você que precisa ser curado sobre ser pavãozão, sobre se mostrar? A gente só reconhece aquilo que eu tenho. Eu não posso reconhecer o que é uma cor verde se eu não sei o que é um verde. Eu não posso reconhecer o controle do outro se eu não sei o que é controle. Então, muitas vezes a vida vai fazer isso, vai encostar em você aquilo que precisa ser curado. Só que nesse momento que eu estou automatizada, eu já acordo atrasada, já é um caos na minha casa, eu já chego atrasado, já tem coisa para resolver, eu não tenho como me conectar com isso. Porque eu estou vivendo automatizada, eu nem sei direito qual caminho eu fiz, eu não sei ao certo quais são as pessoas que cruzaram, nem sei se eu dei bom dia, se eu não dei, eu nem sei o que eu vou fazer hoje, só vou estar aqui, as coisas vão chegando, eu vou fazendo, vou executando. A gratidão pode ser um bom começo para a sua conexão. Agradecer todos os dias, coisas que você já tem. Carol, eu tive um dia péssimo. Agradeço pela sua vida. Agradeço que eu tenho certeza que você comeu alguma coisa, que você conversou, que você viu pessoas, que você viu a natureza, nem que for da janela do seu carro. Então, agradeça. O comportamento da gratidão é um comportamento de conexão, porque é um momento que você vai parar um pouco, olhar para o que aconteceu. Então, o comportamento daquilo que eu preciso ser grato, que mesmo que sua vida esteja ruim, eu tenho certeza que tem alguma coisa aí para agradecer, é um comportamento de conexão. Nesse mundo tão desconectado, eu sempre digo, conectados com o mundo através do smartphone, através da internet, enfim, desconectados de nós mesmos. Sem saber ao certo o que eu fiz sábado, o que eu fiz sexta-feira, que roupa eu estava, o que eu comi mesmo. Por quê? Porque eu estou nessa maneira automatizada de ser. Então, o nosso segundo comportamento de hoje é sobre gratidão. E o nosso terceiro comportamento de hoje, desses 13 comportamentos, eu já falei 3 comportamentos na aula da segunda-feira passada, todas as segundas, 11 horas eu estou aqui, e hoje eu estou falando de mais 3. Então, eu já falei do primeiro comportamento, que é o menor esforço. Depois, se você não assistiu, volta aqui, que tem toda a explicação como fazer isso. O segundo comportamento, que é sobre gratidão. Tenha lá o seu pote aqui, ó, o meu pote da gratidão. Todos os dias tem um papel aqui dentro. Pode ser no papel, pode ser no pote, pode ser no seu celular, onde você quiser. Pode ser no seu caderno, mas agradecer é se conectar. E o terceiro é sobre perdão. Carol, mas perdoar é muito difícil, né? E aqui eu quero colocar algumas coisas para vocês. Então, primeira coisa sobre o perdão. Nada, em absoluto, não vai ser encostado em você que você não precisa se curar. Então, se alguém fez algo que você não gostou, tem uma ferida em você, não do outro, em você que precisa ser curado. Carol, mas a pessoa fez algo muito grave. Qual é a ferida que precisa ser curada aí?
Na Bíblia existem várias passagens, né, sobre a questão do perdão. Atire a primeira pedra, né, quem nunca errou, quem nunca pecou, né? E falando do nosso mundo moderno, é a mesma coisa. Quantas vezes eu falo do outro, mas eu faço igualzinho, né? Quantas vezes eu não perdoo o outro por determinado comportamento, mas aquele comportamento eu já fiz na minha vida. Pode ser que não com essa pessoa, mas fez com outra. Então, saber perdoar é aplicar esse amor incondicional, né? Carol, mas eu não consigo perdoar. Vamos aos poucos, né? O perdão também não surge do dia para a noite e muitas vezes tem algo grave por trás de toda essa história, né? Então, como fazer isso? Uma das dicas que eu quero dar para vocês aqui é sobre a escrita terapêutica. Carol, que nome difícil, o que é isso? Nada mais é do que você escrever. Existe uma técnica, né, que é escrever pela manhã, antes de você fazer qualquer coisa. Pegar o seu caderno, sua caneta ou seu celular e começar a escrever. Carol, escrever o quê? O que vier ao seu coração. Eu digo que nem a mente, é ao seu coração. Mas e se eu não tiver nada para escrever? Comece dizendo, não tenho nada para escrever hoje, mas eu tenho certeza que vai surgir. A técnica da escrita terapêutica, muitas vezes, ela vai tirar de dentro de você coisas que você nem percebeu, mas que elas estão aí te apertando. Lembra do que eu falo da sensação da roupa apertada? Elas estão te apertando. Perdoar é entender a fragilidade que somos enquanto seres humanos. Por que somos frágeis? Erramos todos os dias. Quer ver um ótimo exercício? Tente, por 24 horas, não reclamar, não julgar ninguém, não criticar, não fofocar, não aumentar sua voz, não se aborrecer. Pois eu quero que vocês me contem no direct se você conseguiu isso por 24 horas. Gente, eu tô falando um dia só, que você não vai reclamar, não vai julgar, não vai criticar, não vai gritar, não vai fofocar, não vai xingar. Só 24 horas. E vocês vão ver o quanto é difícil. Só que isso nos mostra a nossa fragilidade enquanto seres humanos. O quanto a gente erra, o quanto nós somos sensíveis a esses erros, né? O quanto que o erro permeia o seu dia a dia, por mais perfeito que você se acha. E sabe por quê? Porque somos seres humanos. Eu falo para os meus pacientes, para os meus clientes o seguinte: se não fosse ser humano, se a gente não errasse, se a gente não criticasse, se a gente não julgasse mais, a gente não chamaria ser humano, chamaria outra coisa. Santo, anjo, não sei o que vocês querem chamar, mas não se chamaria ser humano. Então, o ser humano tem como natureza falha, né? Nós falhamos, por mais bom coração que você possa ser, uma pessoa maravilhosa, temente a Deus, uma espiritualidade avançadíssima, você erra, porque você é ser humano. Você está aqui me escutando agora, você é ser humano. Então você vai julgar, pode ser que você não julgue através das palavras, mas vai ser através dos pensamentos. Você vai criticar, você vai achar ruim determinados comportamentos. E tudo isso eu tô te trazendo para falar sobre o perdão. Eu falo assim que não importa qual é a pergunta, a resposta sempre vai ser através do amor. Porque esse amor incondicional, esse amor que a gente olha para o outro e vê a nossa própria fragilidade, é algo importante para o processo do perdão. Escrever o que está aí dentro da sua mente, do seu coração, vai te ajudar a você descarregar, a você respirar melhor, respirar mais profundamente. Faz sentido para vocês que estão me escutando agora? Então, perdoar o outro, na verdade, é entender a sua própria fragilidade. E se aconteceu alguma coisa na sua vida, por mais grave que ela seja, ela aconteceu para curar as suas próprias feridas. Quando você aprende a perdoar, você aprende a enxergar o tamanho dos nossos erros. Porque o outro errou com você, mas o quanto você já errou com outros, não necessariamente com a mesma pessoa que fez aquilo.
Só que acontece que a gente não consegue ver dessa forma. A gente sempre olha por uma ótica do tipo, ele errou e eu não. Ok, pode ser que nesse assunto que você está sendo ferido, você nunca errou. Mas e os outros assuntos que você errou? Porque você é ser humano e o erro vai acontecer. Então, comportamentos para nos levar ao processo de prosperidade, de abundância, de uma vida mais fluida, com menos preocupação, o formato do perdão tem que tem que estar participando da sua vida. Perdão precisa participar da sua vida, porque senão você só vai guardando. Eu falo tipo uma panela de pressão, né? Eu vou guardando, vou engolindo, vou guardando, não vou olhando para aquilo como algo que eu preciso curar dentro de mim, vou guardando, até que um dia a explosão acontece. Então, olhar para o que precisa perdoar é importante. E detalhe, não é só sobre o outro, não é só perdoar o que o outro fez. Mas e o que você faz para você mesmo? O que você está sendo relapso na sua vida? O que você está deixando para trás? Sua saúde, suas relações, o seu corpo, seu sono, a sua atividade física, a sua mente que é extremamente acelerada, que ela nem sempre está voltada para aquilo que é do bem. Então, olhe para o processo do perdão não só sobre o outro, mas sobre você mesmo. Ok, meus amores? Agora eu quero falar um pouco sobre esses 3 comportamentos de hoje, se existe algum formato de corpo, algum traço do caráter que vai ter tendência ou mais facilidade ou mais dificuldade para executar esses 3 comportamentos, tá bom? Bom, o primeiro que eu falei é a lei que você vai fazer o menor esforço. O que é o menor esforço? Eu vou planejar e vou soltar. Vou planejar, vou executar todos os dias o caminho dos meus sonhos, sejam sonhos grandes ou coisas pequenas que estão te atrapalhando no dia a dia e você vai soltar. Carol, existem corpos, formato de corpo, traço do caráter que tem mais ou menos tendência em executar essa lei, esse comportamento? Vamos falar sobre eles. O esquizoide, que é formado lá na gestação. Então, se você tem um rosto com uma testa mais alongada, se você tem muitas olheiras, se o seu cabelo começa mais para trás da cabeça, se você tem entradas, pode ser que você tenha traço de esquizoidia. Se o seu corpo é mais magro, mais alongado, se você tem dessimetria, ou seja, um lado do corpo é um pouco diferente do outro, todos nós temos, né? Mas uma dessimetria mais aparente, pode ser que um dos seus traços seja a esquizoidia. Carol, mas eu tenho esse rosto aí que você falou, mas eu não tenho esse corpo. Então, pode ter certeza que um dos seus traços predominantes é a esquizoidia. Não tenho esse corpo magro, mas eu tenho um cabelo que começa mais para trás da cabeça, eu tenho essas entradas, eu tenho um olho de peixe morto, que a gente chama, eu tenho muita olheira, um rosto mais alongado. Tudo isso pode ser sinais do traço da esquizoidia, que não é nenhum tipo de doença para começar, né? Você que não acompanha aqui o Instagram, que está aqui pela primeira vez, os traços do caráter não têm a ver com doenças, por mais que esses nomes sejam estranhos, tá bom? Os esquizoides sofreram o seu trauma lá na gestação, ou seja, a mamãe teve alguma preocupação importante na sua gestação. Seja uma traumatização, ou seja, um roubo, uma perda, um luto, ou questões naturais que vão fazer essa mamãe ficar preocupada, do tipo financeiro, relacionamento, eu já tenho outros filhos, ou é meu primeiro filho, eu não sei como lidar, mas como lidar com essa criança, né? Quando ela nascer, você pode, então, estar com esse traço, né? Ter esse traço da esquizoidia como um traço predominante. Os esquizoides são muito mentais, ou seja, a vida passa através da mente. Então, vão ter pensamentos acelerados, muitas vezes podem sofrer de ansiedade, vão ter pequenos esquecimentos que eles vão achar que são problemas de memória, mas na verdade, se você não foi diagnosticado com problema de memória, pode ser simplesmente
pelo fato de você não estar vivendo o presente, estar resolvendo as coisas através do seu pensamento. Então, não sei se eu fechei a porta, se eu desliguei o gás ou o ferro de passar roupa, ou estou lendo um livro, eu tenho que voltar porque eu já não me lembro mais. Isso quer dizer que eu estou com os pensamentos bastante acelerados. E quando eu falo dessa forma de viver que é eu traço o que eu preciso traçar, executo todos os dias e solto, os esquizoides podem ter mais dificuldades em fazer isso. Por quê? Porque são seres bastante mentais. Então, eu vou até traçar o que eu preciso entregar, eu vou até fazer as minhas ações, mas eu posso me preocupar bastante. Ou seja, o esquizoide, por ser uma pessoa bastante mental e viver nos seus pensamentos, ele pode ter esses pensamentos mais acelerados, porque é uma mente que não para, tá? Já a lei da gratidão, eu posso aqui comentar mais da oralidade. Então, os orais, quem são os orais? Os orais vão ter formas mais arredondadas, vão ter bochechas, vão ter os olhos daqueles, eu falo daquele personagem Gato de Botas, que pedem, né? São olhos mais que pedem. Pode ter o corpo mais cheinho, com formas mais arredondadas, pode ter aí quadril um pouco maior, pode ter a musculatura mais flácida, né? Pode sofrer aí de flacidez, mesmo fazendo exercícios. Então, os orais, ele é dos 5 traços, aquele traço que é o traço do sentimento. Então, quando eu falo sobre gratidão, se esse oral estiver na sua rota de cura, como ele tem muito mais sentir do que mente, do que mental, ele pode ter mais facilidade, tanto para a gratidão quanto para o perdão, que é o que eu falei aqui. Agora, se esse oral estiver na sua rota de dor, aonde ele é procrastinador, negativo, sempre vai estar muito envolvido nesse leve trás, pode estar muito envolvido em fofoca, aí ele pode ter mais dificuldade. Mas um oral que tem essas formas que eu falei para vocês, mais redondinhos, vocês que têm curiosidade, um dos meus traços predominantes é a oralidade. Então, esse rosto mais redondinho, essas bochechas, tudo isso vai indicar alta oralidade. Oral, quando está no seu caminho da cura, que são pessoas que vão cuidar do outro, vão ser empáticos, sensíveis, vão aproveitar melhor esse comportamento da gratidão e do perdão. Carol, quer dizer que os outros traços não vão perdoar ou não vão agradecer? Eles vão sim, vão perdoar e vão agradecer. Mas o oral, por ter esse sentir mais do que os outros traços, que os outros traços são mentais, pode ter mais facilidade desde que ele esteja no seu processo de cura, tá bom? Amores, mais uma segunda, 11 horas, aqui sempre 11 horas, com conteúdo que eu falo para vocês através do corpo. E agora nessa nova série que vai ser, né, 13 comportamentos para a prosperidade. Hoje eu falei mais 3, semana passada eu falei 3 também. Então, você que não assistiu, volta para a semana passada e volta esse vídeo aqui para você anotar aí certinho quais são os 3 comportamentos de hoje que levam à prosperidade. Se você tá dormindo mal, tá se alimentando mal, tá angustiado, respiração curta, pensamentos acelerados, você está na rota da escassez, você não está naquilo que é fluido. O que é fluido é como a natureza. O sol vem no dia que tem que vir, na hora que tem que vir, a lua vem, o vento sopra. Então, se você não está fluido na sua vida ou em alguma parte da sua vida, relacionamento, trabalho, sua mente, seu corpo, a sua espiritualidade, se você não está fluido em algum aspecto da sua vida, cuidado, aí você pode estar tendo comportamentos de escassez e não prosperidade. Tá bom, meus amores? Bom, recebi muitos pedidos sobre agenda. Vou atender até no feriado para dar conta dessa agenda que realmente está uma loucura. Para atendimento, seja de psicoterapia, né, que são os atendimentos acompanhamentos psicológicos, e para análise completa, eu não tenho mais horário essa semana. Porém, para microanálise, que é o quê? Eu analiso as fotos e envio áudios decodificando seu corpo, falando sobre suas traumatizações que aconteceram desde aí da gestação até os 5 anos. Todos os dias eu entrego microanálise. Semana passada a Marta estava aqui falando, né, sobre a experiência dela da microanálise, então todos os dias eu entrego microanálise.
Para os clientes da manhã, eu entrego até às 13 horas e para os clientes da tarde, eu entrego até às 19 horas. Então, eu não tenho agenda para o atendimento psicológico, né, o acompanhamento psicológico e para a análise corporal completa, essa semana, tá? Semana que vem eu já tenho vaga. Porém, para a microanálise, eu continuo entregando 2 vezes ao dia, às 13 horas e às 19 horas. Se você não sabe o que é, me chama no WhatsApp, tem link na bio, direto no meu WhatsApp, sou eu que atendo vocês. Meu WhatsApp não é terceirizado, sou eu que falo com cada um, entendo o que cada um tá passando para direcionar vocês aí nessa melhor trilha da cura, tá bom? Então, para microanálise, ok, mas para atendimento, para análise completa, essa semana eu não tenho mais horário, vou atender no feriado, mas semana que vem eu tenho horários para análise completa. Fiquem bem, uma semana abençoada, que vocês colham os melhores frutos da vida de vocês. E até a próxima segunda-feira a gente continua com esses 13 comportamentos que geram prosperidade. Fiquem bem, tchau!